Mano Casarré anunciou que vai ser pai mais uma vez. Ele que é casado com a bióloga e personal stylist Letícia Casarré. Eles estão juntos, né? E já tem 5 filhos. Esse será o 6º, esse que está a caminho. Então, eles comemoraram nas redes sociais que agora são 8. A esposa afirmou que, apesar de qualquer outro filho, essa gestação não foi planejada neste momento. Isso porque a última filha do casal nasceu com alguns problemas de saúde e ainda demanda, assim, muitos cuidados especiais. A gente vê aqui na nossa tela, se a gente puder colocar de novo, aí ó, a foto de todos eles hoje, né? Todos os filhos e ela esperando, então, esse 6º filho do relacionamento nesse momento. Haja fralda e dinheiro para sustentar tanta gente, né? Agora o assunto é a crise dos 30 anos. Quem ainda não chegou, se prepara em algumas destas situações que a gente vai trazer para você agora. Mulheres, por exemplo, relatam que assim que estão prestes a sair dos 20 e tantos, começam a repensar algumas coisas. Visual, carreira, relacionamento e tudo isso está interligado, viu? Pois é, para a gente falar sobre esse assunto, nós já estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Larissa Graebin, que é consultora de imagem e é procurada por várias mulheres justamente para passar por essa transição. E também a Sandra Pierozan, que é psicóloga e vai dar algumas dicas de como lidar com essa crise de maneira mais leve. Muito bem-vindas aí ao nosso RIC Notícias Live, meninas. Todas as mulheres passam por essa fase com sofrimento. As mulheres mais do que os homens mesmo, Larissa? Boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem? Eu trabalho mais com mulheres, né? Entretanto, eu não diria que seria necessariamente uma crise, né? Acho que a doutora vai explicar um pouquinho melhor que eu. Mas assim, é um momento de transição que a gente tá um pouco mais madura, começa a questionar certos comportamentos, certas atitudes de quando a gente estava um pouco mais jovem. E necessariamente isso acaba refletindo no nosso vestir, né? E aí, Sandra, então, é uma crise essa coisa dos 30 anos de chegar, de começar a repensar a vida, a carreira e até a roupa? Na verdade, hoje é um termo bem contemporâneo, porque hoje os 30 anos é o marco da saída da adolescência. Coisas de gerações passadas, não. Nas gerações passadas, terminávamos a faculdade e aí ingressávamos na vida adulta. E hoje, estendeu o tempo, né, dessa adolescência, do estudo, de estar na casa dos pais. Então, acaba sendo caracterizado por uma crise porque você entende que não dá mais para viver do que se gosta, que você precisa entender que tem outras coisas importantes na vida. Então, cai a ficha. Você começa a entender que o mundo é muito maior do que só os teus desejos. E aí, sim, a imagem começa a ser algo importante para você caracterizar, então, este mundo adulto e o que você quer transmitir também no mercado de trabalho. Sandra, eu já adorei te receber aqui no RIC Notícias Live, porque eu descobri que eu ainda sou adolescente, viu? Eu tô chegando ali pertinho dos 30 e eu confesso que eu não passei. Eu acho que acontece uma transição na nossa vida muito por conta da profissão, né? Quando a gente fala principalmente de estilo, queria que a Lari falasse um pouquinho sobre isso. Eu hoje, se eu olho algumas fotos minhas de mais de 5, 6 anos atrás, já falo, nossa, não usaria isso de jeito nenhum. E eu sinto que está muito relacionado à profissão, ao dia a dia de trabalho. Você concorda? Concordo muito, Manu. Isso é, assim, uma das maiores verdades que existem. Por quê? O que acontece? Quando nós somos crianças, a gente está naquela fase lúdica do vestir, que é quase tudo permitido, né? Que a gente não tem muito filtro. Depois a gente vai para a adolescência e aí a gente tenta se encaixar, né? Daí tem as tribos e a gente tenta se encaixar numa tribo através do vestir. E quando a gente vai para a fase adulta, a gente não sabe muito bem como se comportar, a gente não sabe, e aí entra a questão do mercado de trabalho. A gente vai se inserir num mercado de trabalho e a gente tende a cair muito nessa. Agora eu preciso de um guarda-roupa só para trabalho, eu consigo conciliar esse guarda-roupas de uma fase da saída da adolescência, do início de uma fase adulta com um guarda-roupas voltado para o profissional. E até conseguir transitar, né, no que você gosta ali na sua vida pessoal, também para o seu ambiente de trabalho. Exatamente. A Vanessa, inclusive, que a gente vai mostrar agora, ela percebeu que precisava dar uma mudança aí no guarda-roupa para conseguir uma promoção no trabalho. Ouve ela. Eu percebi que a forma com que eu me visto, né, começou a impactar muito o meu dia a dia e a minha carreira, principalmente nos últimos anos. Que eu estava procurando uma promoção e eu percebi que me vestir de uma forma casual e, consequentemente, demonstrando ser mais jovem, estava, de certa forma, influenciando esse acontecimento. E aí eu decidi realmente
tentar me vestir de uma forma mais séria, uma forma um pouco mais profissional, e eu percebi diretamente como isso impactou. Ô Sandra, essa questão aí dos empregadores verem as pessoas de diferentes formas por causa da roupa é comum, é normal, é aceitável? Hoje já mudou muito, né? A gente já tem ambientes muito mais descontraídos, né? Mas depende realmente do ramo, da área de negócio, né? E é uma questão de singularidade. Então, não é todo mundo, né? Como a Manu falou, ela já entende a vida adulta há muito mais tempo. Depende de educação, de histórico de vida, de entendimento de responsabilidade, de você entrar, e aí eu vou citar Kierkegaard, que é um filósofo que eu gosto muito, que ele faz que existem fases, né? A fase estética, que você está muito preso à imagem, né? O que você vai transmitir. E quando você entra na fase ética, você começa a entender que tem responsabilidades ali, né? Que você precisa, para você conquistar o que você quer, você precisa também arcar com as consequências. Então, aos 30, você já lidou com desconfortos, frustrações. Então, o mundo começa a ser visto de uma outra forma. E, claro, isso varia, né? Não é uma regra. Tem pessoas que passam tranquilamente por essa fase, os 40, 50 e assim por diante. Mas os homens têm bastante crise nessa fase também. Eu diria que os homens é os 50, viu? 50 anos é a fase que os homens dão uma bugada quando ali. Amadurece mais, as mulheres vão dizer, né? Na verdade, quando viram adultos. Brincadeira à parte, mas eu tive um pouquinho de crise perto dos 30. Mas eu tô com o meu emprego. Será que eu tô no melhor emprego que eu queria estar? A questão também aí, tenho casa? Não tenho. Tenho carro? Tenho, mas tô pagando ainda, então... E isso também é por causa da comparação que as redes sociais nos trazem. Tem os prodígios que ganham dinheiro, fortunas, até os 30 anos, que é uma minoria. E as pessoas ficam se cobrando ter que ter aquilo. Então, respeitar a individualidade, buscar a inteligência emocional, a autogestão é fundamental para você também passar pelas várias fases da vida. E a gente tem que entender que tem gente que tem medo de passar por essas fases e fica se tornando adolescente para sempre, né? E você tem que entender que cada momento da vida tem a sua beleza, tem a sua delícia, você ter rugas é bom também. Então, é por aí. A gente tem uma tela aqui do lado, viu, Sandra? Justamente com esses períodos aí que trazem a pressão para o pessoal. Os períodos de incerteza, acho que muito do que o Evandro comentou, né? A pressão financeira, a pressão de uma mudança ou não na carreira. Será que eu estou fazendo a coisa certa? A expectativa que as outras pessoas criam em cima da gente também, que acabam pressionando muito, né? E aí acabam trazendo essa tal dessa crise existencial. A gente falou muito desse lado psicológico, Lari, mas também a maneira como a gente se apresenta ao mundo está muito relacionada com tudo isso que a gente está falando, né? Com certeza, Manu. O que acontece? O vestir, ele tem alguns vieses, né? Um desses vieses é o da necessidade, nós precisamos nos vestir para sair de casa, né? Para aquecer o nosso corpo. Tem o viés da utilidade, que é justamente, eu quero mudar de emprego, quero buscar uma posição melhor. Como que eu posso fazer em relação ao meu vestir? E tem também o viés da identidade, né? Que é justamente o que deve conversar com os outros vieses. Como que eu posso fazer para imprimir o meu desejo de imagem, a minha identidade no meu vestir? Isso é um questionamento muito constante, especialmente nessa fase. Como que você está se sentindo bem e também como que você quer que as outras pessoas te enxerguem, né? Exatamente. Gente, a Larissa Graebinha a falar um pouquinho mais sobre isso, até porque a Larissa vai ajudar você aí de casa, de repente, que tem alguma peça que você acha que não consegue usar de jeito nenhum, a dar aquela transformada no visual. Mas antes, vou voltar aqui para nossa tela para a gente falar dos famosos que estão bombando lá na internet. E voltamos, claro, a falar do acidente do Kaique Brito. O ator Bruno De Luca, que estava com ele no momento em que tudo aconteceu, prestou depoimento ontem. Disse que não percebeu de exato momento ali que era o amigo quem havia sido atropelado. Ele também afirmou que não se lembra exatamente como deixou o quiosque onde os dois estavam. Veja. O ator Bruno De Luca chegou à delegacia da Barra da Tijuca acompanhado da mulher para prestar depoimento. Ele foi ouvido por pouco mais de 1 hora e, ao sair, disse como se sentiu depois do acidente. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Eu estou muito assustado. O Kaique é meu melhor amigo. A gente estava escrevendo uma peça junto, se divertindo. E depois que eu fui pagar a conta, aconteceu o que vocês viram. Foi um depoimento controverso. Para a polícia, Bruno De Luca admitiu ter visto o atropelamento, mas não sabia que Kaique era a vítima. Para ele, o amigo já tinha ido embora. Kaique Brito foi atingido por um carro de aplicativo quando tentava atravessar a Avenida Lúcio Costa, na orla da Barra da Tijuca. O motorista prestou socorro
E um teste comprovou que ele não havia ingerido bebida alcoólica. Um funcionário do quiosque onde Kaique e Bruno Deluca estavam também prestou depoimento. Ele disse que os dois ficaram menos de 1 hora no local e ingeriram bebida alcoólica. Eles chegaram bem no quiosque, chegaram conversando, já brincaram comigo, aí sentaram no deck atrás do quiosque, aí ficaram brincando, me pediram as bebidas para eles beber, vodka com energético. E nisso ele estava tranquilo. Kaique Brito permanece internado na UTI deste hospital particular em Copacabana. Sedado, o ator respira com a ajuda de aparelhos. Ele sofreu politraumatismo e já passou por 2 cirurgias. De acordo com o último boletim médico, há sinais de melhora no quadro. E depois de se envolver em várias polêmicas, Jojo Todinho perdeu um contrato publicitário bem importante. De acordo com a colunista Fábio Oliveira, a direção do banco não perdeu tempo, cancelou o contrato com a cantora e quem vai ocupar o posto é a atriz Bruna Marquezine. Fontes ouvidas pela jornalista informaram que Marquezine vai receber 6 milhões de reais por 2 anos de contrato. Para você que está chegando agora no Rick Notícias Live, mudamos de assunto para aquilo que está bombando na internet. A banda Foo Fighters, gente, uma banda de rock, vai se apresentar hoje aqui em Curitiba, no estádio Couto Pereira. Os portões abrem logo mais, às 4 horas da tarde. O Foo Fighters sobe ao palco, a partir das 9 horas da noite. E o setlist oficial do show aqui na capital paranaense ainda não foi divulgado, mas deve ter sim os principais hits da banda. Vamos para lá então, aí acompanhar como é que tá a movimentação da chegada dos fãs. É a Thaís Camaro quem acompanha tudo isso de perto. Thaís, boa tarde para você. A banda americana se apresenta hoje em Curitiba. O show será aqui no estádio Couto Pereira. A movimentação por aqui é desde cedo e para garantir a segurança do público, há bloqueios de trânsito na região. Então tem bloqueios na rua onde nós estamos, na rua Amâncio Moro, entre a Mauá e a Ubaldino do Amaral e também em ruas no entorno do estádio. Também tem outras ruas fechadas aqui no caminho para o estádio por conta do desfile de 7 de setembro. Então o motorista que circula aqui pela região precisa encontrar caminhos alternativos. Segundo a prefeitura, as alternativas de desvios são pelas ruas Augusto Stresser, Almirante Tamandaré e Itupava. Nessas ruas, o trânsito está liberado. Os bloqueios estão sendo feitos por uma empresa privada contratada pela organização do evento, mas agentes da orientação. Então a movimentação de fãs acontece desde cedo aqui na região do Couto Pereira. São 6 entradas para o público e a gente vê que tem fila aqui desde cedo. A gente vai conversar com esse pessoal. Chegaram às 8 horas da manhã. Isso mesmo. Para garantir um bom lugar. Com certeza. Pegar o melhor lugar. Qual que é a expectativa para o show? As expectativas estão grandes. É o nosso primeiro show da banda. Bom show para vocês. Então, os fãs chegam aqui no estádio Couto Pereira. A abertura dos portões está prevista para as 4 horas da tarde e o show deve começar às 9 horas da noite. Voltamos ao estúdio. 2 horas e 35 minutos, imagens na tela para você de movimento em rodovia lento de um dos lados, né? Muita gente deixando para viajar hoje, feriado prolongado, hoje e amanhã em Curitiba. 2 datas importantes e nas rodovias o fluxo bastante intenso ainda. O Thiago Silva acompanha e mostra pra gente. Onde está você agora, Thiago? Boa tarde. Boa tarde, Manu, Evandro. Estamos na BR-277, na chegada à capital. Motorista agora encontra trânsito tranquilo. Quem chega do interior do Paraná em Curitiba não encontra congestionamento. Trânsito complicado foi durante a manhã desta quinta-feira em direção ao interior do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram 32 quilômetros de congestionamento por aqui. O motorista teve que ter muita paciência. Um trecho que demorou quase 3 horas para ser percorrido entre Curitiba e Campo Largo, na região metropolitana. Pelo menos 2 acidentes foram registrados aqui na BR-277 nesta quinta-feira, nesse espaço entre Curitiba que chegava do interior do Paraná carregado de soja, tombou na pista e a carga ficou espalhada, complicando a vida do motorista. Já próximo ao Parque Barigui, na capital, um outro acidente foi registrado no final da madrugada.
3 carros bateram, um veículo capotou e uma pessoa precisou receber atendimento por parte dos socorristas do SEAT. A Polícia Rodoviária Federal acabou instalando radares ao longo da rodovia e muitos motoristas o limite de velocidade. Para o motorista que deixou a capital, a situação foi bastante complicada por aqui. O motorista teve que ter paciência. Manu, Evandro. Obrigada, Thiago, pelas informações. O Thiago está ali na BR-277, na chegada do interior do estado. E agora nós acionamos a Beatriz Frenner, que também está na BR-277, mas no sentido litoral do estado. Bea, boa tarde para você. Qual que é a situação por aí? Boa tarde, Manu. Boa tarde, Evandro. Bom feriado para todo mundo com a gente aqui no RIC Notícias Live. Nós estamos nas 277, no ponto que é o último retorno antes da praça de pedágio de São José dos Pinhais. O trânsito aqui, durante toda a manhã, tem sido dessa forma aí que o Fernando Oliveira mostra para vocês. Muitos caminhões, muitos veículos de passeio, a gente vê essa mistura, né, entre o pessoal que está trabalhando, né, os caminhoneiros e também as famílias pegando estrada para ir aí na 277, sentido o litoral paranaense. O que acontece, vale destacar que o trânsito aqui está seguindo sempre dessa forma, ó. Ele flui em alguns momentos de uma forma até que dá um otimismo para os motoristas, mas logo na sequência dá uma travadinha, então tem momentos aí de congestionamento, de trânsito completamente travado. Mais cedo também algumas batidas leves foram registradas ao longo desse trajeto, na altura aqui da praça de pedágio de São José dos Pinhais, aquela batida traseira, né? Então a gente sempre recomenda ao motorista evitar ficar muito colado atrás do carro aí que está seguindo à sua frente. Esse é um ponto em que costuma formar muita neblina. Esse é um outro alerta que a gente dá para os motoristas para poder aproveitar, né, esse feriadão prolongado, quinta, sexta, sábado, domingo, de forma bem tranquila, sem qualquer tipo de dor de cabeça, tanto aí para quem vai viajar e quer chegar e voltar inteiro, e a gente também deseja isso, mas também é claro, né, qualquer batida, mesmo que leve no carro, gera bastante transtorno, então para todo mundo se cuidar, e a gente não tem nenhuma notícia mais difícil aí para dar nesse fim de feriado na próxima segunda-feira. O cenário na 277 é esse, o trânsito flui bem em alguns momentos, mas tem sim vários trechos em que o trânsito fica completamente parado. Então a nossa recomendação é sempre muita segurança e paciência para os motoristas. Volto com vocês. Valeu, Beatriz, que até comentou a respeito da praça de pedágio. Nosso assunto agora então. O leilão do lote 1 do novo pedágio do Paraná foi suspenso de forma temporária pela Justiça Federal. O motivo seria o impacto negativo às comunidades quilombolas lá da Lapa. A decisão liminar da juíza Silvia Regina Salal Brolo, da 11ª Vara Federal de Curitiba, atende a um pedido da Defensoria Pública da União. A justificativa é que as duplicações no pedágio da Lapa vão afetar as comunidades quilombolas da Restinga, Freixo e Vila Esperança. A decisão, portanto, afeta especificamente a praça de pedágio localizada no quilômetro 191 da BR-476 e as obras de duplicação previstas no trecho. O documento destaca que as comunidades quilombolas que vivem às margens ou próximas à rodovia serão diretamente impactadas pelas obras anunciadas. Diz ainda que as comunidades não foram ouvidas previamente e que demandam de isenção do valor do pedágio. Em nota, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, informou que vai avaliar o teor da decisão e que, assim que notificada, se manifestará perante o tribunal. Também em nota, o governo do Paraná afirmou que o processo seguiu todos os trâmites legais e que vai colaborar com a ANTT e o governo federal para o esclarecimento do ponto questionado pela decisão. Seguindo aqui nos assuntos do feed do Live, o número de mortes na região sul do país por conta das chuvas causadas pelo ciclone extratropical subiu para 40, gente. O Rio Grande do Sul, que é o estado mais afetado, tem 39 mortes e a outra aconteceu no estado de Santa Catarina. Até o momento, 2.745 pessoas foram resgatadas nos 79 municípios atingidos pelas fortes chuvas. O número de desabrigados agora sim é de 2.504 pessoas e de desalojados
infectados passa de 3.570. O governador do estado, Eduardo Leite, decretou estado de calamidade pública depois de fazer mais um sobrevoo ali na região. Essa é a maior tragédia decorrente de um evento climático na história do Rio Grande do Sul e também a segunda maior cheia da história no Rio Taquari. E aí todo mundo se pergunta, né? Esse fenômeno atingindo o sul do país, será que essas chuvas provocadas pelo ciclone podem chegar a atingir aqui o nosso estado, o Paraná? Tem uma frente fria que baixou as temperaturas, mas as chuvas muito volumosas não são esperadas. Quem atualiza pra gente a previsão do tempo para esse feriadão é o Eric Mota. Eric, muito boa tarde para você, direto da redação do portal ric.com.br, também de plantão nesse feriadão, né? Boa tarde. Boa tarde, Manu, Evandra, a todos que nos acompanham de plantão hoje sempre, viu, mano? Vamos falar então sobre essa situação. O ciclone extratropical que atingiu Paraná. Isso quem afirmou foi o meteorologista Lisandro Jacobsen em entrevista ao nosso editor Guilherme Fortunato aqui do portal ric.com.br. Por quê? Porque esse ciclone já se dissipou, mas sim, há uma frente fria aqui chegando no Paraná. Isso derruba um pouco aquelas temperaturas que estavam começando a subir. Hoje, por exemplo, em Curitiba, a máxima é de 19 e a mínima de 12. Vamos pegar Paranaguá, por exemplo. Por lá, a máxima é de 21 e a mínima de 17. Ponta Grossa, máxima de 25 e mínima de 19. Agora, o que muita gente quer saber é, e o litoral do estado? Como fica? Muita gente descendo, como a gente acabou de ver aí nas imagens. Bem, quinta-feira, hoje, a máxima é de 22 e mínima de 17. Não sai sol, mas também não chove. Aí chega na sexta, sol entre nuvens. Máxima 25, mínima 19. Sabadão, chuva, viu? Chove no litoral, a máxima fica em 23 e a mínima em 18 no domingo. Sol no litoral do Paraná, com máxima de 24 e mínima em 18. Já em Curitiba, se hoje não deve chover, na sexta-feira tem pancadas de chuva já dessa frente fria, mano. Máxima 25, mínima 13. Sábado, chuva de novo. Máxima 22 e mínima 16 e no domingo nublado, mas sem chuva. Máxima de 24 e mínima de 15 graus. Todos os detalhes você encontra no portal ric.com.br. Olha, Eric, a gente estava com imagens agora há pouco da tela, né, ao vivo aqui de Curitiba, 17 graus nesse momento, tempo nublado, como disse o Eric, que passou todos os detalhes para a gente da previsão do tempo. Agora 2 horas e 44 minutos, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações para você de tudo que está acontecendo aqui no nosso estado e vamos ensinar também a fazer um lanche bem saudável para essa tarde, tem sanduíche no live. Mas agora vem o recado da Poli. Magnésio é o mineral da vida. Eu vou te convidar para um minutinho e prestar atenção no que eu tenho para te falar, porque muitas vezes a gente não valida, a gente não entende o poder desse mineral para cuidar, para nutrir o nosso cérebro e o nosso corpo. Quando a gente nasce, nascemos com magnésio. Só que a gente vai crescendo e aí a gente usa o magnésio para mais de 350 funções diferentes no nosso corpo. Como, por exemplo, quando a gente come um doce, é ele que regula o açúcar. Quando você está sofrendo ali com uma dor, caiu, machucou, é ele que vai ajudar na regeneração dos seus tecidos, dos músculos e, claro, combater a inflamação que está ali doendo e te incomodando. Quando você come muito sal, corante, conservante, é ele que vai filtrar a sua corrente sanguínea para que você não sofra com a hipertensão. Aí a gente vai envelhecendo e vai usando o magnésio. Se estressou? Sabe quem é que vai baixar o cortisol no teu organismo? Magnésio quelato. Anda sem conseguir dormir direito? Tá faltando magnésio quelato para você. A gente usa esse mineral ao longo da nossa vida. E na nossa alimentação é muito difícil repor. O nosso solo não tem o magma. O solo não é vulcânico, por isso é de extrema importância você adquirir já o seu magnésio quelato, que vai ajudar a regular teu organismo e aumentar as defesas naturais do seu corpo, para te proteger, para que você não sofra com diabetes, com a hipertensão, com doenças como artrite, artrose, a osteoartrite, que gera desgaste no osso, inflama, dói demais. Use o magnésio quelato para te ajudar a repor os minerais que você precisa, como o ferro, o cálcio, leva lá para os seus ossos para que você possa se movimentar sem sofrer com dores ou com medo de uma queda, por exemplo. Vou te convidar a ligar agora no 0800 591 7194 e garantir já preço especial direto do laboratório. 50% de desconto e você escolhe como vai pagar. Se hoje o problema é dinheiro, esquece. Eu vou liberar o seu pagamento para daqui 1 mês e meio. Pode parcelar em até 10 vezes sem juros e recebe um kit especial de presente.
Corra já e aproveite. Valeu, Poli! E você de casa, tem vontade de fazer uma limpa no guarda-roupa, mas falta dinheiro? Voltamos a falar da crise dos 30 anos e você vai conhecer agora a Tássia Oliveira, que entrou em crise com a imagem dela e aos 31 conseguiu mudar. Eu estava passando por algumas transições na minha vida, eu estava entrando num emprego novo, num país diferente, então eu estava passando ali por algum... E foi um momento em que veio um estalo, assim, eu falei, calma, eu quero rever a minha imagem. E foi quando eu decidi procurar uma profissional da área, né, uma consultora de estilo. Foi um processo ali em torno de um mês e pouquinho, onde ela me acompanhou a definir estratégia de imagem, entender o meu estilo, entender o que eu gosto, o que eu não gosto, acima de tudo, o que eu fico confortável. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a consultora de imagem Larissa Graebin e também a psicóloga Sandra Pierozan, que estão ajudando a gente a entender todo esse momento. Larissa, a gente viu ali, né, aquela história do trabalho para você que está chegando agora, essa dificuldade das mulheres, principalmente, de querer se ajustar ao ambiente de trabalho. Mas para mudar o guarda-roupa, precisa necessariamente ter dinheiro ou dá para fazer uma transformação com aquilo que a gente já tem em casa? Manu, a maioria das minhas clientes, elas me procuram e elas acreditam que há necessidade de mudar o guarda-roupa inteiro, que elas não se identificam mais. Mas calma, não é bem assim. O que acontece? A gente tende a se vestir sempre da mesma forma, usar as peças das mesmas formas que a gente sempre usou. A gente não busca fazer uma variação dessas formas. E aí o que acontece? Eu sempre falo para as minhas clientes, eu falo, olhe seu guarda-roupa, busque o que tem nele. E aí, hoje eu vim propositalmente com uma camiseta aqui por baixo. Eu digo que sempre uma peça isoladamente, ela não é só uma peça. Por exemplo, eu tô de camiseta, eu tô com um look completamente formal. E aí, como que eu posso mudar completamente esse look? Mudando outras peças e mantendo a camiseta. Por exemplo, a gente tem aqui uma jaquetinha que é mais esportiva. Se eu tivesse com essa camiseta, com essa jaqueta... Outra cara. Outra comunicação, exatamente. E aí aqui a gente tem uma calça jeans também, com uma lavagem mais informal. Então se eu acrescentasse essa calça jeans, também daria outra comunicação. Por isso que eu digo, uma peça, ela é só uma peça. Você é quem vai trazer o seu desejo de imagem para essa comunicação. Ô Sandra, perguntar para você também em relação a essa questão de mudar, gastar, de comprar, de abandonar coisas do passado também. Qual que é a importância de a gente esquecer um pouquinho das coisas que a gente tinha lá atrás e também se desfazer de muita coisa? Eu acho que tudo é uma questão de ciclos, né? As pessoas vão entendendo que a gente vai abandonando, tem coisas que não cabem mais, tem gostos que mudam dependendo da fase, mas é muito legal isso que todas as consultoras de imagem trazem, porque é você também se permitir arriscar, né? Sair um pouco do padrão, a gente repete as mesmas coisas por se sentir seguro. Poxa, deu certo aquela roupa, então eu vou usar essa roupa com frequência. Então é muito legal porque elas também trazem esse empoderamento na pessoa, né? Seja no homem ou na mulher, de entender também que ele pode se vestir a partir da sua identidade. Então esse olhar, né, essa busca por que você gosta ou não, é bem importante. E sim, é necessário que a gente entenda as fases e que tem coisas que vão mudando também conforme nossos gostos, né? Nosso paladar muda, imagina nossos gostos de outras coisas. Então a gente também tem que respeitar isso. Larissa, mas para quem de repente está em casa, sente essa necessidade de mudança, não tem condição, por algum motivo, de ter uma consultora de imagem, tem como, né, tirar um dia e tentar fazer as mudanças com o que tem ali no... Eu trouxe alguns outros exemplos. Nessa fase, é muito comum que a gente... A primeira delas é em relação a mudanças no corpo da mulher. Então, a mulher passa de um corpo adolescente para um corpo adulto. A gente já tem uma situação. Uma outra situação é ter roupas mais sensuais no guarda-roupas. E uma terceira situação é justamente essa, de como conciliar um guarda-roupa profissional com um guarda-roupas para eu ter uma vida social, né? E aí, o que eu trouxe aqui? Trouxe como exemplo essa blusa, que é uma blusa bem sensual.
como que eu conseguiria utilizar essa blusa sem parecer uma adolescente, sem parecer vulgar, né? Deixar com uma cara mais formal, mais séria. Exatamente. Uma das possibilidades é pensar na cor. Quando a gente tem, por exemplo, um look monocromático, a gente já consegue trazer uma seriedade maior. E aí, ó, veja, a gente tem aqui uma calça, uma alfaiataria preta. Não sei se pega muito bem. Dá pra ver. Mas a gente pode colocar uma blusinha preta por baixo e esse look vai ficar sensual, só que ele não vai ficar com cara de uma adolescente, né? Por exemplo, os croppeds, a gente tem milhares de possibilidades. A gente não precisa necessariamente usar esse crop com shorts, como a gente usaria na fase da adolescência. Então, essa é a dica. Vá no seu guarda-roupa e procure essas peças e tente conciliar com outras peças de outras formas. Seja se cobrindo mais, seja trazendo um valor agregado para esse look, como, por exemplo, usando uma peça de alfaiataria. Eu queria perguntar de cor, porque a nossa convidada também psicóloga tá de verde ali, pegou o preto, que é aquele básico, a cor básica, né, que a gente tem no guarda-roupa, e aí vale para homens e mulheres, mas dá uma cor, dá um charme todo para diferentes momentos da vida. E olha só, o laranja chama muita atenção também, né? Exatamente. A cor, ela faz toda a diferença. A gente tem diversas possibilidades de trabalhar a cor. As cores mais vibrantes, como por exemplo esse laranja, o azul que a Manu tá, elas são cores que comunicam uma alegria, né? As cores mais escuras a gente enxerga como sendo cores que trazem um maior profissionalismo, uma maior seriedade. As cores mais claras, elas já comunicam essa acessibilidade. Então, as cores, elas comunicam muito e é a primeira coisa que a gente nota no vestir de alguém, né? Mas, ó, Lara, é aquela coisa, né? A gente tem o costume de usar sempre igual. Então, de repente, você comprou o conjunto laranja lá junto. A calça com o blazer. Mas você pode, no teu guarda-roupa, desconstruir. Você já tinha esse blazer branco, aí vai colocar a calça laranja com ele. Exatamente. E a ideia era, aproveita você que tá em casa nesse feriadão, tira tudo do guarda-roupa, vai vestindo, experimentando e fazendo as fotos. Depois, por foto, eu faço isso, Lara, não sei nem se tá certo. Olha eu dando dica aqui com a consultora aqui no estúdio. Mas eu gosto de ver na foto, porque daí a gente tem uma sensação diferente do que quando você tá se olhando no espelho. Aí você vê se você gostou daquela imagem que você tá imprimindo ou não. Faz sentido? Faz total sentido, Manu. O que acontece? Eu recomendo muito às minhas clientes de pesquisarem no Pinterest. O que você gosta de vestir? O que você se identifica? Você encontra isso no seu guarda-roupas e essa forma que você trouxe de tirar uma foto e analisar depois, você consegue enxergar num contexto geral essa roupa e dizer exatamente o que você gosta nesse look e o que você não gosta. Pinterest, pra quem não sabe, é um site que tem muita foto do mundo inteiro, de todo tipo, de toda a gente, de todas as cores, né? Então é uma forma de buscar lá na internet, né, exemplos, situações. A gente quer agradecer as nossas convidadas aqui, psicóloga, a consultora de moda, mostrando e dando dicas para você aí de casa. O nosso Rick Notícias Live é isso também, né, Manu? E agora a gente vai